Capítulo 24. No dia seguinte pela manhã, D. Luís mandou pedir à baronesa autorização para fazer-lhe uma visita reclamada por motivos urgentes. Gabriela respondeu que o ficava aguardando com impaciência. E não foi por mero cumprimento que o disse. Os negócios daquela família achavam-se em um estado tal que era de esperar de momento para momento uma crise importante, e o menor sucesso podia provocá-la. Gabriela sabia-o e aguardava. Meia hora depois, entrou D. Luís sombrio e grave no gabinete da sobrinha. Esta acolheu-o com a maior deferência, procurando ler no semblante o pensamento que o trouxera ali, mas empregando no exame toda a dissimulação. Para que se incomodou, tio Luís? Se quisesse ter a bondade de esperar, eu iria receber as suas ordens. Ergui-me cedo, e ergui-me sem ter dormido, por isso fui tão matinal. Meu Deus! Achou-se então incomodado. De espírito? Muito, muito! E D. Luís passou a mão pela fronte, suspirando. E posso proporcionar algum alívio, meu tio? Perguntou Gabriela, conduzindo-o para um sofá, onde se sentou ao lado dele, olhando-o com ar de interrogação e de interesse. Gabriela, a sorte de minha família está jogada. É uma família perdida, rompeu veementemente o fidalgo. Não diga isso, tio Luís. Digo e sinto, continuou ele mais exaltado. Quando uma casa como a nossa, que não pode já conservar o antigo esplendor e o estado que em melhores tempos sustentou, não sabe de mais a mais manter o prestígio que teve por as práticas tradicionais de nobreza, por ações de fidalguia, enfim, por estes atos de superioridade que fazem dobrar a cabeça aos mais insolentes e intimidar a vista dos invejosos, quando uma casa chega a um tal estado de decadência, nenhum apoio sólido tem a sustentá-la, e em pouco tempo cairá em ruína total. A minha está perdida. Seus filhos? D. Luís estremeceu de irritação a estas palavras. Meus filhos? Que me quer dizer deles? Deles me queixo eu. Jorge fez-me corar pela pouca dignidade dos seus sentimentos, Maurício pela vileza dos seus atos. Maurício, santo Deus, pois que sucedeu mais? D. Luís, ainda trêmulo de indignação, contou à baronesa a cena da véspera. A cólera do velho contra o filho era violenta e contrastava com a brandura e quase respeito que o dominava ao falar de Berta. A baronesa ia notando estes fenómenos todos. Assim que D. Luís concluiu, Gabriela, encolhendo os ombros, formulou a emenda. Loucuras de rapaz. Loucuras? Loucuras de rapaz. Que diz Gabriela? Nem tudo se pode permitir ou desculpar ao verdor dos anos. E quando nas ações de um rapaz se nota já não apenas o estofamento e a inconsideração que é própria dos anos, mas os sinais de uma profunda depravação moral, esse rapaz, aos 20 anos, tem já a alma corrompida. Mas o que vê mais do que estofamento nos atos de Maurício? Que é ele fazer embriagado e na companhia de devassos à casa morisca? Saiba então, meu tio, que o primo Maurício tem o fraco de se julgar apaixonado por todas as raparigas bonitas que vê. É o seu defeito. Portanto, julga-se também apaixonado por Berta, que me dizem ser gentil. Parece, porém, que não tem sido feliz por esse lado. Daí os seus desafogos. Depois, os planos de Jorge, mal interpretados, e as malévolas instigações daquelas santas criaturas dos nossos primos do cruzeiro, fizeram-lhe já por mais de uma vez ver no irmão inocente um rival preferido. E aí está. Acrescentando a isto a influência do estado anormal em que diz que ele ontem se achava, tudo se explica. Loucuras de uma cabeça estovada, que por o coração fico eu. Perde-se, insistia D. Luís. Não respeitar os sentimentos mais puros, nem pelo menos lhe merecer respeito àquela pobre rapariga que tem as mais santas tradições de nossa família a protegê-la. Nem ela. É uma infâmia. Sabe o que tudo isto está pedindo, meu tio? O que é? É que se tire Maurício daqui. Esta ociosidade perde-o. Este viver apertado no pequeno círculo da aldeia há de acabar por sufocar nele as melhores aptidões e desenvolver-lhe as más. Creia, o tio deve vencer os seus escrúpulos em deixar Maurício partir. Lembrei-me já disso, e nesse intuito a procurei, mas pense bem, Gabriela. Engolfá-lo na grande sociedade, onde os vícios e as tentações se conspiram para embriagar e seduzir a juventude, e ele, em quem germinam já tão maus instintos.
Tem dotes de alma que lá se desenvolverão e neutralizarão os vícios e as tentações. D. Luís curvou a cabeça pensativo. Os seus preconceitos políticos eram muito vivazes, não cediam sem resistência. Para que me deu o senhor filhos? Exclamou ele, revoltando-se contra a sua perplexidade, e acrescentou. Mas afinal, que carreira pode ele seguir? Não fixemos de antemão planos. Em geral, os acontecimentos anulam-nos. Decida-se a partida. Eu o recomendarei de maneira que ele próprio possa dentro em pouco escolher a carreira que lhe convenha. Mas, se tiver de decidir... Meu tio, permita-me uma reflexão. Se quisermos prevenir todos os fortuitos inconvenientes de uma resolução qualquer, antes de a tomarmos, nenhuma abraçaremos. Deixemos as objeções e os reparos para o momento apropriado. Quer que Maurício parta? Se ele há de perturbar a paz dessa família e obrigar-me mais uma vez a humilhar-me diante dela, porque meus filhos têm tido a rara habilidade de deixar a humilhação por um único expediente ao meu pundonor. Colocaram a razão e a justiça da parte dos meus inimigos. Forçoso era, para poder ter a cabeça erguida, curvá-la primeiro e implorar perdão. Gabriela fingiu não atender à primeira parte das reflexões do tio. Muito bem, vou falar ao Maurício. Tudo se há de decidir em pouco tempo. Tenha fé em que se não perde uma família cujos futuros representantes tenham o caráter honrado e a razão clara de Jorge. Outro, os bons instintos e as brilhantes qualidades de Maurício. Pelo contrário, creio que ela está destinada a dar um salutar exemplo àqueles cuja estrela também declina, ensinando-lhes a única maneira de continuar, nos tempos que correm, as nobres tradições dos seus antepassados. E qual é essa maneira única? Interrompeu o fidalgo quase irónico, como se já esperasse a resposta. Entrar nobremente no caminho da atividade e do trabalho. Distinguir-se aí, como se distinguiram outrora nas guerras da África e nas navegações, os que tinham o mesmo nome para enobrecer. Ser ocioso, por não poder ser guerreiro, é fraco título para a veneração dos contemporâneos. Cada século tem a sua tarefa, meu tio. A de hoje não se cumpre às laçadas nem às cutiladas. O bom senso do tio Luís há de dar-me razão. Sabe, além disso, muito bem o que se faz lá por fora, o que se faz na Inglaterra, por exemplo, onde também há nobreza e orgulhos nobiliárquicos como cá e mais talvez ainda. Bem vê que não desprezei a educação dos meus filhos, nem impedi que Jorge trabalhasse quando me pediu para o fazer. Pelo contrário, nesse dia julguei receber uma lição daquela criança e cheguei a curar dos meus 70 anos de incúria e de ociosidade. A minha velhice achou-se menos venerada do que aquela juventude. Mas repare, Gabriela, que disse entrar nobremente no caminho do trabalho. E nobremente não é andar a estender a mão à esmola dos antigos servos da nossa casa. Não houve esmola. Foi um honrado contrato aquele, feito entre dois homens igualmente honrados. Se faltaram nele todas as seguranças do costume, tanto melhor. Foi porque ambos se conheciam e confiavam um no outro. As garantias mais poderosas são afinal essas. Contratos destes só se dão entre homens de bem. Olhe, tio Luís, longe de mim discutir agora o proceder de Jorge. Mas, se quer que lhe diga, tenho a íntima convicção de que aí dentro, bem no fundo da sua consciência, não se conserva já grande ressentimento contra seu filho mais velho. Há forçosamente uma voz interior que lhe clama que Jorge é um nobre e generoso caráter. Não disse ainda que Jorge fosse vil e infame. Mas diz bem, Gabriela, não discutamos agora isto. Peço-lhe então que decida Maurício a sair para evitar novas imprudências e indignidades. Não tanto por nós, como por essa boa rapariga que é digna de veras de toda a simpatia. Que parta e que não me apareça. E D. Luís saiu do quarto, repetindo esta última recomendação. A baronesa ficou pensando. Decididamente, é preciso pôr Maurício daqui para fora. Este caráter em uma cidade grande é uma coisa insignificante. A agitação que causa perdia-se na grande agitação daquele mundo. Aqui é um terrível elemento de desordem e talvez de sérias catástrofes. Agora, quem me agrada mais e muito mais é o tio Luís. Sim, senhores, acho-o menos bravo, apesar dos seus furores. Como ele falava da filha do Tomé. Do Tomé, que é afinal a pedra de escândalo disto tudo. Quem o domaria a este ponto? A rapariga, ao que parece, tem um condão para se insinuar. O tio Luís tem um grande fraco por ela. Conhece-se.
Já o que o padre me contou de quando foi a história da entrega das chaves e agora esta entrevista, preciso de conhecer Berta. Está dito. É uma influência que é bom cultivar. Digam o que quiserem. Não há nada melhor para amansar um velho bravio como este. É ver a falta que faz aquela pobre Beatriz. Ao pé de um velho, quer-se sempre uma rapariga para não os deixar azedar e tomar estes ares selvagens e opiniões avinagradas que o tio Luís já ia adquirindo. Nada. O padre procurador, o mais distante dele possível, que prega a outros os seus suporíferos sermões sobre o direito divino e sobre a corrupção da época. No lugar dele, coloquemos Berta, e quero saber se o leão não há de amansar. Agora vamos lá ver Maurício. Para falar a verdade, ainda não sei bem o que se há de fazer dele, mas em todo o caso, mandemo-lo para Lisboa, porque se nos está causando muito embaraço aqui. E Gabriela dirigiu-se para a sala do almoço, onde Maurício todas as manhãs a precedia. Encontrou-o na varanda que deitava para uma ribanceira, como absorvido na contemplação do abundante jorro d'água que dali se despenhava por entre fetos vigorosos, cuja rama encobria o fundo do precipício. Os raios de sol da manhã irisavam a úmida poeira que a água, ao quebrar-se, levantava do abismo. Gabriela aproximou-se de Maurício sem ser percebida e, depois de o observar alguns momentos, pôs-lhe a mão no ombro. Maurício voltou-se quase sobressaltado. Ao ver a prima, sorriu. Não a senti chegar. Isso vi eu. Que profunda meditação era essa? Queira Deus que não estivesse sentindo as atrações do abismo. Dizem-me que é irresistível. Sobretudo para certas organizações. Não, os abismos físicos não são os que me atraem. O que é o mesmo que dizer que os morais alguma atração exercem sobre ti. Estou quase a persuadir-me disso. De quê? De que me impele uma força irresistível por um caminho, no fim do qual a minha queda é inevitável. É um pressentimento trágico. É uma opinião ditada pela experiência. Experiência? Essa palavra na tua boca, Maurício. O eterno mote dos velhos, glosado por um rapaz de 18 anos e estouvado, como todos sabemos. E por que não há de ser esse mesmo estouvamento o que me perde? Os estouvados são os homens que não têm na razão força bastante para conterem os impulsos das paixões e, por isso, obedecem a estas, sem que os façam parar os preconceitos do mundo e os conselhos dos juízes frios. Se me faz favor, esses são os apaixonados. Os estouvados não chegam nunca a ir muito longe sob o impulso de uma paixão, porque mudam de soberana a cada momento, de onde resulta um mover indeciso, um flutuar sem rumo, um jogar entre ventos encontrados que não lhes permite vencer longo caminho. Nesse caso, rejeito o epíteto de estouvado. Achas então que há já governo constituído e definitivo no teu coração? Estou convencido de que se fixou o meu destino. Pelo lado do amor? Sim, pelo lado do amor. A notícia contraria grandemente os meus planos. Os seus planos? Sim, não sabes o que me trouxe aqui. Vim para declarar-te que o tio Luís exige terminantemente que o Maurício parta quanto antes para Lisboa, por se ter afinal convencido de que, apesar de todos os perigos da vida da capital, é esse um passo preferível a deixá-lo permanecer aqui, no seio da ociosidade que, como sabes, é a mãe dos vícios todos. Nesse caso, principia hoje a luta. Eu declaro que não parto. De veras? De veras? A minha sorte está decidida, prima. E qualquer que seja o resultado desta resolução... Mas vamos a saber, primo Maurício. E Berta? Porque me parece que se trata de Berta. E Berta corresponde-te? Creio que sim. Por timidez procura fugir-me, ou por desconfiança, talvez. Por isso mesmo, hei de provar-lhe que sou sincero e que, através de todos os preconceitos... Está a tentar-te o papel de Romeu. É o que estou vendo. Desconfio da sinceridade dessa exaltação. Pois verá. Ora, ponhamos as coisas no seu lugar. Não principies tu a fantasiar escaramuças de Montecchi e Capuletti, que provavelmente não terão lugar, com grande dano das feições românticas do caso. A coisa há de passar-se mais prosaicamente, como hoje se passa tudo. O primo Maurício, depois de uns arrufos do tio Luís, havia de, mais ano menos ano, ver-se acionado por ele o seu casamento. Muito bem. Aí o tínhamos patriarca rural, burguesmente instalado na lareira da idade, com os filhos a treparem-lhe aos joelhos e conversando em santa paz com o papá Tomé e com a mamã Luísa,
ouvindo o estalar das pinhas e abrindo a boca de sono quando a ceia se demorasse alguns minutos além das 9 horas. Por este mesmo tempo, outros rapazes da sua idade, e talvez com menos aptidão do que ele, caminhariam por entre os fulgores da moda, da elegância e da glória, conhecidos e apreciados nos círculos onde radia a inteligência e onde as brilhantes qualidades do espírito encontram sempre em que se exercerem. Não chegaria a este solitário Maurício às vezes umas invejazinhas desses tais, mesmo ao suave calor da fogueira patriarcal? E quem me impediria de os seguir também? Disse Maurício contrariado. Nesses caminhos que diz, não é força progredir solitário, o apoio de um coração. A baronesa abanou a cabeça em sinal de dúvida, dizendo: Desengana-te, Maurício. Se ainda te sorri a vida da grande sociedade, não procures a companhia de corações como o de Berta. Por que não? Os corações como o de Berta precisam do calor suave da vida de família para estenderem o grato perfume do seu amor. Para um homem, a quem ainda atraem as lutas da vida e as lides da glória, não é das mais adequadas companhias a destas mulheres extremosas e modestas que somente se satisfazem com afetos e cujo amor não se nutre da glória dos objetos que amam, mas exclusivamente do amor que deles exigem. Almas que o ciúme desalenta, que a ausência definha, não são para companheiras daqueles homens. Se um dos tais, mais imprudentes, liga um destes corações ao seu destino, ou o martiriza, cedendo aos próprios instintos de glória, ou sacrificando-lhes, tortura-se, e a tortura reflete sobre estas almas amoráveis que a adivinham. E poderá ser verdadeiro um amor que não tenha essas qualidades que diz? Pode, pois não pode. É preciso que evites, Maurício, o preconceito que tem muita gente de que tudo é falso e mau nos brilhantes círculos sociais. Não é. Lá há também amores e afeições verdadeiras, podes crê-lo. Mas, nascidas e criadas em condições diversas, vivem e resistem a eventos que definham as outras. Uma mulher daquele mundo, sem que deixe de amar seu marido, não aspira a monopolizá-lo para o seu amor. Pelo contrário, deseja que ele desempenhe a sua missão na sociedade. Com a glória que aí adquirir, se ilumina ela também, e em vez de o reter na obscuridade do lar doméstico, impele-o para a luz e sente que o seu amor por ele cresce na proporção em que os outros o admiram. É uma vaidade que se converte em estímulo. Estas mulheres, assim, servem de incentivo às aspirações e são as que convêm aos artistas, aos políticos, em uma palavra, aos ambiciosos. Mas quem lhe disse que eu era ambicioso? Perguntou Maurício já em tom diferente e demorando na baronesa um olhar analisador, como de quem, pela primeira vez, descobria nelas qualidades dignas de atenção. E podes negar que o és, prosseguiu Gabriela. Ora, fala-me com franqueza. Resignar-te-ias sem pesar à ideia de passar o resto da tua vida esquecido e obscuro neste canto de província, tendo por única diversão umas caçadas de lebre? Conformar-te-ias com as modestas aspirações de Jorge, que se satisfaz com dirigir em bom caminho a administração desta casa? Não sonhas muitas vezes com a brilhante sociedade dos salões da capital, onde todas as aristocracias se confrontam, onde se trata com tudo quanto há de elegante, de nobre, de distinto nas ciências, nas letras e nas artes? Não tens já sentido a ânsia de viajar, de te engolfares nos focos de civilização moderna? Finalmente, de viver em um mundo onde os teus talentos, as tuas qualidades possam ser devidamente apreciadas? É muito lisonjeira, prima Gabriela, mas quando eu sonhasse com tudo isso, e não negarei que mais do que uma vez essas fantasias me tenham elevado, mas de que me serviria? Acaso o mundo está à minha espera para me patentear todas as portas desses lugares de fascinação? Para os rapazes de 20 anos, de talento e de vontade, não há barreiras no mundo. Querer é poder. O mundo é menos feroz do que parece. Quando alguém se aproxima dele com intrepidez e o arrojo tudo uma dor, esta terrível fera abaixa a cabeça e não ataca. Mas qual pode ser a minha carreira neste mundo? Não se escolhe de longe. Na presença dos caminhos, escuta-se uma voz interior que nos diz: por aqui? Mas creia que eu sou um inexperiente. Fora destes ares, sentir-me-ia embaraçado. Eu prometo acompanhar-te nos primeiros passos. Somente nos primeiros. Maurício fez esta pergunta com uma entonação de voz e com um olhar que causaram estranheza à Gabriela. Fitou-o, como para perscrutá-lo, e depois, com um sorriso malicioso nos lábios, tornou-lhe: pareceu-me perceber uma música de galanteio nessa pergunta. Vê lá, pois nem eu te merecerei indulgência e contemplação.
Demasiada contemplação me tem merecido até, e Deus sabe-se por meu mal. Um Calemburgo, ao que percebo, bonito. Onde está aquele fiel Romeu de ainda agora? Se eu insistisse, era capaz de arrancar uma declaração formal. Estou vendo. Tem razão para zombar, prima, porém... Previno-te, Maurício, de que não vale a pena perder o tempo comigo. Eu tenho uma maneira pronta e rasgada de tratar as coisas que se não se compadece com as longuras e alternativas de um galanteio a teu modo. Bem vês que já não sou uma criança de 15 anos e que perdi a paciência dessa idade. Mas vamos almoçar que nos estão chamando. Durante o almoço, ao qual não assistiu D. Luís, a conversa resumiu-se em observações de críticas e análise culinária de Frei Januário e nas glosas lacónicas de Gabriela, que pôs final à preleção, levantando-se da mesa e ordenando que lhe aparelhassem a égua para um passeio. Quando, momentos depois, descia ao pátio, apanhando a longa cauda do seu vestido de amazona, encontrou Maurício, que parecia esperá-la para ajudar a montar e, porventura, para lhe servir de jóquei. Mas que quer dizer isto? Encarregaste agora das funções de Monteiro Mora? Perguntou-lhe Gabriela. Se me permite que desempenhe estas funções, muito me honrarei com elas. Quem pode recusar um oferecimento tão amável? Mas que me encontras tu de novo para me olhares com esses olhos? É porque, efetivamente, ainda não a tinha visto assim. Assim como? Tão... com esses vestidos. Ai, ainda não? É verdade que ainda não me tinha dado para isso aqui. Então, também ainda não me viste cavalgar? Ainda não. Olhem que descuido o meu, disse Gabriela, saltando agilmente sobre o selim, auxiliando-se da mão de Maurício. E enquanto ajeitava as dobras do vestido, preparava as rédeas e acabava de apertar as luvas, prosseguiu. Pois nesse caso vais ver o que são os primores na arte. Ao que parece, vens também. Se me permite, disse Maurício, parando junto do cavalo que ia já a montar. Com uma condição. Qual é? Quando eu te disser que nos deparemos, hás de condescender. Obedecerei, embora me custe. É indispensável. Tenho hoje uns projetos que não posso realizar senão sozinha. Acompanhá-la-ei até onde me permitir. Está dito, a cavalo. E, instigando de súbito a égua, partiu a galope, fazendo sinal a Maurício para que a seguisse. Apesar de toda a diligência deste em montar e da desfilada em que lançou o cavalo, não lhe foi fácil atingi-la. Sendo enfim alcançada, a baronesa afrouxou a rapidez da égua e os dois cavalgaram a passo, um ao lado do outro. A violência do exercício avivara o carminho nas faces da baronesa e dera-lhe ao olhar uma animação maior do que a que lhe era habitual. O sorriso que lhe entreabriu aos lábios e o arfar do seio, agitado pelo ímpeto da carreira, realçava os dotes naturais daquele tipo feminino, no qual, se já se desvanecera o frescor da primeira juventude, sobreviviam ainda aos traços permanentes de uma beleza correta. Maurício não se fartava de a admirar naquela manhã. Fora para ele uma imprevista revelação. Dir-se-ia que até ali uma nuvem lhe ocultara as perfeições da prima e que, de repente, essa nuvem se rasgara para o surpreender. O prestígio da elegância, da moda, dos distintos hábitos sociais, do espírito cultivado na frequência da mais seleta sociedade, estava atuando no coração de Maurício, predisposto como o de poucos para aquele influxo. A beleza e a inteligência de Gabriela, aprimoradas ambas por uma arte que sabia ocultar-se para não prejudicar os efeitos que obtinha, atraíam Maurício de uma maneira irresistível. A baronesa tinha a perspicácia necessária para o perceber. O seu amor próprio feminino era naturalmente afagado pela descoberta, mas, além desta desculpável fraqueza, outras razões havia mais poderosas para que essa observação a lisonjeasse. Gabriela, como já dissemos, ficara viúva muito jovem do barão de Soto Real. Tendo ainda instintos de juventude a satisfazer, prometera a si própria consultar o coração antes de prender-se segunda vez. Quando recebeu a carta de D. Luís e veio ter com ele à casa morisca, sabedora das dificuldades financeiras com que lutava o fidalgo e dos nobres esforços de Jorge para remediá-los, ocorrera-lhe o pensamento generoso de favorecer o empenho do primo, oferecendo-lhe com a sua mão os recursos de que ele precisava para realizá-lo. A admiração e o respeito que lhe inspirava o caráter sisudo de Jorge permitiam-lhe dar esse passo com o coração folgado.
Custava-lhe apenas ter de renunciar aos fulgores da capital, a que se habituara e que amava com toda a paixão de uma mulher da moda. Mas confiava em que o seu bom senso e os subsequentes cuidados de família lhe suavizariam o sacrifício. Tratando, porém, mais de perto com o primo, compreendeu que devia desistir do seu projeto. Jorge pareceu-lhe incapaz de se apaixonar e, com certeza, não a amando, não se resolveria a aceitar a mão que ela lhe oferecesse, mormente por levar consigo os recursos que o poderiam auxiliar na sua nobre empresa. Gabriela abandonou, pois, a ideia que tivera. Em Maurício não pensara ao princípio. Achava-o tão leviano que, como ela dizia, não podia lembrar seriamente de fazer dele um marido. Agora, porém, notando a súbita impressão que ocasionalmente lhe produzira, e cujos efeitos duravam e progrediam, a baronesa principiou a encarar o caso debaixo de diferente luz. Se Maurício se apaixonasse por ela, seria fácil fazê-lo partir para Lisboa e vencer a repugnância que lhe parecia opor a abandonar a aldeia justamente na ocasião em que a resistência do pai havia cedido. Se, depois de deixar tomar maior incremento a este novo capricho de Maurício, ela subitamente partisse para Lisboa, sem dúvida que o arrastaria atrás de si. O resto falo-iam as seduções da capital. Para conseguir este resultado, julgou, pois, Gabriela que não devia apagar aquele fogo que principiava a atear-se no inflamável coração do primo. Labareda rápida e fugaz que importava. Contanto que durasse até extinguir a outra que lá ardia. E se durasse mais? Quem sabe? Talvez que o primeiro pensamento de Gabriela se pudesse realizar com uma variante. Maurício não era Jorge. O caráter volúvel e inconstante do filho mais novo, Dom Luís, não o garantia como um modelo de maridos. Mas a baronesa, segundo ela própria dissera ao primo, não era destas mulheres exigentes que zelam a posse de todos os pensamentos e de todos os instantes do homem que amam. A vida da alta sociedade ensinara a ser condescendente. Se encontrasse no marido verdadeira estima e delicadeza, não seria uma ou outra infidelidade que a obrigaria ao papel lacrimoso de esposa abandonada. Depois, Maurício tinha pelo menos sobre Jorge uma vantagem. Não exigiria dela o sacrifício dos seus queridos hábitos, nem a desterraria dos luzidos círculos que ela amava tanto. Antes lhe abriria ampla carreira de gozos quando soltasse os voos às ambições que lhe adivinhara. Assim, pois, Gabriela deixava-se galantear por o primo e ensaiava nele a sua tática admirável que o encontrou mais experiente do que era de supor em quem de tanta fama de experimentado gozava. Maurício, porém, achava-se pela primeira vez diante de uma mulher educada na alta escola desta especial esgrima. A arte era demasiado subtil para ele a descobrir. Todo o artifício estava em simular a mais completa ausência de afetação. Parecia tudo espontaneidade, irreflexão, imprudência até, e julgando conquistar um coração indefeso e sem arte, o novel combatente era vítima de um gladiador previdente, armado de viseira e couraça, e julgando magistralmente com armas de melhor têmpera. A baronesa estava a acabar de convencer-se de que a suposta paixão de Maurício por Berta não passava de uma ilusão ou de um capricho. Mas não haveria em Berta algum sentimento menos efêmero e que pudesse ameaçar-lhe o coração? Era esse o problema que restava a resolver, e para esse fim saíra a baronesa. A presença de Maurício impedia de proceder nessa investigação, por isso exigira dele a promessa de a deixar quando lhe o pedisse. Cavalgaram por muito tempo juntos, antes que fosse reclamado o cumprimento dessa promessa. Maurício ia cada vez mais elevado. Somente próximo da estrada que conduzia à herdade foi que a baronesa lhe pediu para se separarem. Maurício quis romper o contrato. Gabriela, porém, insistiu. Ao despedirem-se, a baronesa disse para o primo, com uma inflexão de voz que alvoroçou o coração do pobre rapaz: "Agora, provavelmente, vais procurar ver a menina Berta." Maurício respondeu expansivamente: "Conceda-me que lhe beije a mão, prima, e correrei a encerrar-me em casa com as impressões desta memorável manhã." Gabriela concedeu-lhe o pedido e recompensou-lhe com um sorriso galanteio. E Maurício foi efetivamente para os Bacelos, com o pensamento ocupado pela imagem da prima. No meio dos seus enlevos, pungiu uma ideia. E Berta, pensava ele. A pobre Berta, que a vaidosa imaginação do rapaz tamava em representar perdida de amores, não sofreria muito se outra lhe disputasse com vantagens a posse do coração dele?
e não estava esse perigo iminente? É, porém, de notar que esta contrariedade era um dos maiores incentivos para aumentar a chama da sua nascente paixão por Gabriela. Havia uma perspectiva de lágrimas e de dores a servir-lhe de fundo do quadro, e Maurício, sem ser cruel e compadecendo-se até de antemão do mal que supunha ir causar ao coração de Berta, sentia-se seduzido por a situação que criara. Expliquem como puderem estas contradições de caráter, na certeza de que o fato não é excepcional, antes muito da regra comum. Fim do capítulo 24.